Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de engano, apostasia e silêncio da verdade. Mas ainda há uma voz que clama no deserto. Neste vídeo, você vai ouvir uma palavra profética e urgente que confronta, desperta e direciona. Uma mensagem que chama os escolhidos para se posicionarem antes que seja tarde demais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Abordaremos a grave situação da corrupção no altar, um tema que tem sido negligenciado e encoberto por tempo demais. Vemos como práticas distorcidas e interesses pessoais têm desviado o propósito sagrado do altar de Deus. Casos bíblicos e contemporâneos que evidenciam essa corrupção e as consequências espirituais e sociais desse desvio. Uma reflexão profunda sobre a importância da integridade no serviço ao Senhor. A importância da santidade e da pureza no contexto da corrupção do altar. Com a falta de santidade, tem sido um dos principais fatores que permitiram a corrupção se instalar nos locais sagrados. Vemos como a busca pela pureza de coração e de intenções é essencial para restaurar a adoração verdadeira e o temor a Deus. Também sobre os princípios bíblicos que destacam a santidade como requisito fundamental para se aproximar do Altíssimo. Como a santidade pode ser o antídoto contra as práticas corruptas que profanam o altar do Senhor. Os sinais do afastamento de Deus que têm se manifestado de forma cada vez mais evidente nos dias atuais. Como a sociedade tem se distanciado dos princípios divinos, negligenciando os valores espirituais e adotando práticas contrárias à vontade do Senhor. Como a corrupção moral, a injustiça social e a idolatria têm se proliferado em nossa cultura, refletindo um cenário de desobediência e rebelião contra Deus. As consequências desse afastamento para as nações, as comunidades e as famílias, destacando a importância de reconhecer tais sinais como alertas da misericórdia divina. Para uma reflexão profunda sobre como identificar os sinais do afastamento de Deus em nosso tempo e buscar o retorno à sua presença com sinceridade e arrependimento. A importância do arrependimento como caminho para a restauração do altar corrompido. Como o reconhecimento dos erros, a contrição sincera e a mudança de atitude são fundamentais para que a obra de Deus seja purificada e renovada. Alguns personagens que passaram pelo processo de arrependimento e experimentaram o perdão divino, restaurando assim a comunhão com o Senhor. O arrependimento genuíno pode ser o ponto de partida para uma transformação profunda no coração daqueles que desejam ver o altar restabelecido em santidade e verdade. Uma jornada de reflexão e renovação espiritual sobre o poder restaurador do arrependimento diante da corrupção no serviço ao Senhor. Vamos refletir sobre o chamado urgente e inegável para retornar à presença do Senhor. Diante da corrupção que assola os altares e da decadência espiritual que permeia nossa sociedade, é crucial reconhecer a importância de buscar a face de Deus com sinceridade e humildade. Como a buscar pela presença divina pode nos conduzir à restauração, renovação e avivamento espiritual. A necessidade de voltarmos ao Senhor de todo o coração, abandonando práticas ímpias e buscando a santidade em nossa adoração. Devemos ter um mergulho profundo na urgência do retorno à presença do Altíssimo e no impacto transformador que essa decisão pode trazer para nossas vidas e para a comunidade de fé. Sobre a urgência do tempo presente e a necessidade premente de despertar para a realidade espiritual que nos cerca. Neste momento crucial da história, devemos agir com sabedoria diante das adversidades. Como as profecias bíblicas se cumprem diante de nossos olhos, alertando-nos para a iminência dos eventos finais e para a importância de estarmos preparados espiritualmente. A responsabilidade de cada crente em ser vigilante, orante e ativo na obra do Senhor, contribuindo para o avanço do reino e para o testemunho de Cristo neste mundo em trevas. Como viver com propósito e diligência neste tempo de transição e expectativa da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade dos escolhidos em meio ao caos espiritual que permeia nossa sociedade. Em um mundo marcado pela corrupção, pelo engano e pela apostasia,
Aqueles que foram chamados por Deus enfrentam o desafio de manter-se firmes na fé e na verdade. A luz dos escolhidos deve brilhar ainda mais intensamente nas trevas que tentam encobrir a mensagem do Evangelho. A importância de não se conformar com os padrões deste mundo, mas de se posicionar como agentes de transformação e esperança. Homens e mulheres que, mesmo em meio à adversidade, permaneceram fiéis ao Senhor e cumpriram seu propósito divino. O papel dos escolhidos como instrumentos de Deus para proclamar sua verdade em um tempo de crise espiritual e moral. Vamos mergulhar na promessa divina de perdão e renovo para aqueles que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a restauração em Deus. A misericórdia do Senhor se estende a todos os que reconhecem sua necessidade de perdão e se voltam para Ele em humildade e contrição. Personagens que experimentaram a graça restauradora de Deus após se arrependerem de seus erros, revelando assim o poder transformador do perdão divino. A importância de não apenas receber o perdão, mas também de perdoar aos outros, seguindo o exemplo de Cristo em nossa jornada espiritual. Prepare-se para uma imersão na profunda bondade e compaixão do nosso Pai Celestial, que anseia por restaurar e renovar aqueles que o buscam com sinceridade e fé. A importância de nos prepararmos espiritualmente para os desafios vindouros. Diante das incertezas e tribulações que assolam o mundo, é fundamental que os crentes estejam vigilantes e fortalecidos em sua fé. Práticas para cultivar uma vida espiritual sólida e resistente, capaz de enfrentar as adversidades com coragem e esperança. A necessidade de se dedicar à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com outros irmãos na fé, como meios de edificar nossa vida espiritual e nos manter firmes diante das provações. A importância de estar revestido da armadura de Deus, preparado para resistir às ciladas do inimigo e permanecer inabalável na verdade do Evangelho. Prepare-se para uma jornada de crescimento espiritual e fortalecimento da fé, visando estar pronto para os desafios vindouros com confiança e determinação. O despertar da igreja adormecida diante dos desafios e das crises espirituais que assolam o mundo contemporâneo, em um contexto marcado pela indiferença, pelo comodismo e pela secularização, a igreja enfrenta a urgência de se levantar e cumprir sua missão de proclamar o Evangelho e ser luz em meio às trevas. O compromisso de unidade tem contribuído para a letargia espiritual que impede o avanço do reino de Deus. A importância de despertar do sono espiritual, renovar o fervor missionário e buscar a transformação pessoal e comunitária mediante uma entrega total ao Senhor. Exemplos históricos e contemporâneos de movimentos de avivamento que revigoraram a igreja em momentos de crise e desafio, inspirando-nos a buscar uma nova efusão do Espírito Santo em nossos dias. Prepare-se para um chamado à ação, à oração e ao engajamento na obra do Senhor com paixão, coragem e fé inabalável. Inscreva-se no canal para mais mensagens bíblicas e compartilhe esta palavra com quem precisa ouvir. Que essa mensagem ecoe em seu coração e te impulsione a buscar uma relação mais profunda com Deus.